Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou usar aquela massa que eu fiz com vocês no vídeo da semana passada para poder fazer um outro lanche, um salgado de hambúrguer. Eu espero que vocês gostem do vídeo. A ideia desse salgado é fazer uma massa de pão recheada com hambúrguer. Então vou começar fazendo a carne. Eu tenho aí uns 400 gramas de carne moída e eu tô botando os temperos que tem aqui em casa. Botei alho em pó, botei sal, botei um pouco de salsinha e agora eu vou fazer como se fossem umas almôndegas mesmo para poder meio que porcionar a quantidade de hambúrguer e ver o tamanho certinho. Porque primeiro, para fazer esse salgado, é interessante que o hambúrguer já esteja pronto, você não vai botar a carne crua dentro, porque senão vai soltar muita água e a gente não tem certeza se vai cozinhar direito. Então eu já vou botar ele dentro da massa de pão já pronto. E aí eu tô fazendo num tamanho que eu sei que ele vai, como eu vou fazer na air fryer, mas eu acho que na frigideira é a mesma coisa. Quando a gente cozinha ele dá uma diminuída aí na circunferência. Então eu tô fazendo ele um pouquinho mais fino para cozinhar bem, já considerando que ele vai ficar um pouco menor também. Agora a massa é exatamente a mesma massa do vídeo da semana passada. Eu fiz essa quantidade aí que vocês estão vendo, o modo de fazer tá lá no vídeo anterior. E aí, no fim das contas, eu acabei dividindo na metade e guardei metade para congelar. E tô usando agora nesse vídeo com vocês. Essa massa ficou mais ou menos uma semana congelada e na véspera de usar, eu tirei e botei na geladeira, tá? Tirei do congelador e botei na geladeira. Eu congelei a vácuo, então eu simplesmente cortei para deixar meio aberta assim. E na geladeira ela foi dando uma crescida. Dá pra ver aí que ela cresceu bastante em comparação com o que vocês viram no vídeo anterior. Me perguntaram no vídeo anterior se eu tenho problema dela mudando de textura, ficando muito molhada. E vocês podem ver aí que isso não acontece, tá? É bom que você embale direitinho, coloque num pote hermético ou bem embalado a vácuo. Não pode entrar em contato com ar, tem que estar bem embalada. E eu não tenho que botar farinha nenhuma, dei uma mexida aí simplesmente para porcionar, mas ela não mudou de textura. No fim das contas, eu decidi dividir essa quantidade de massa em 8, tá? Então, fui dividindo, não ficou tudo do mesmo tamanho, e depois eu fui fazendo umas bolinhas para saber mais ou menos o tamanho que o salgado ia ficar. Cada uma dessas bolinhas eu fui abrindo com o rolo, mas era a primeira vez que eu tava fazendo essa receita, então meio que fui no olhômetro sem saber o quão fino deveria ficar, mas aí abri 8 disquinhos. Com o hambúrguer já pronto e já frio, você pode começar a montar os salgados. Então eu botei um hambúrguer, um pedaço de queijo e uma rodela de tomate, que é o recheio mais democrático para as crianças aqui em casa, e fui cobrir com a massa. A ideia é realmente cobrir o hambúrguer e por baixo você vai juntando, fazendo uma emenda para ficar um salgado fechado. Só que duas observações que eu percebi aí ao fazer esse negócio. Primeiro, na hora de emendar essa massa embaixo para fechar o salgado, cuidado para não ficar um acúmulo muito grande de massa, para não ficar muito maçudo embaixo. Talvez fosse melhor eu ter aberto menos esses disquinhos. No fim das contas eu consertei, mas presta atenção nisso. A outra coisa foi que eu deixei o tomate por cima. O tomate ele solta um pouco de água e ele é meio retinho assim. Então, os hambúrgueres que eu fiz, né, esse salgado de hambúrguer que eu fiz com o tomate em cima, alguns abriram, eu fiz só dois, mas um abriu ali perto do tomate porque soltou muita água e o outro ficou meio retinho, ele não cresceu naquele formato mais redondinho de hambúrguer. Então, vocês estão vendo aí que no restante dos salgados eu botei primeiro o hambúrguer, depois o tomate e o queijo por cima, justamente para ele não soltar essa água e também não alterar o formato do salgado no final. Eu peguei uma assadeira, tá? Eu resolvi já guardar isso na geladeira assado pra não ter que assar no dia de fazer a lancheira. Eu não tava me importando se eles iam grudar um no outro, então acabei botando bem apertadinho mesmo na assadeira, certo? Fui tentando corrigir aí o formato. Enquanto isso, meu forno tava pré-aquecendo a 180 graus e por cima passei aquela mistura de ovo com leite e vim também com umas sementinhas de gergelim pra dar mais uma cara de hambúrguer. Todas as crianças que gostam, então não tem problema. Se você não quiser, não precisa botar, é totalmente opcional. Esses salgados no meu forno ficaram assando 18, 20 minutos, mas como eu já falei várias vezes, depende muito de forno pra forno. Ficaram bonitinhos, não ficaram perfeitos, mas ficaram bem bonitinhos. Esse foi um dos que tinha tomate, tá vendo como ele ficou diferente? Esse aí foi outro que abriu. Então, minha dica, não coloca o tomate por cima, tá? Lembrando que você pode botar qualquer recheio. Agora é o dia de montar a lancheira. Eu fui lá e coloquei o hambúrguer pra esquentar um pouquinho na air fryer, só 2 minutinhos na função realmente de aquecer. De fruta eu tô botando kiwi, morango, botei ali um garfinho, aí está o hambúrguer. Acabei esquecendo de botar um guardanapo, né, mas enfim, de suco eu tô mandando suco de goiaba, que aqui é uma coisa super diferente. Então eu comprei a polpa e fiz, as crianças adoraram. E essa é a lancheira de hoje. Aí na hora de botar na sacola, eu fiz aí com vocês, né, pegando a sacola da lancheira do Bento, botando aquela barra de gelo que eu já mostrei pra vocês várias vezes e botando a lancheira. Depois que eu parei de filmar, eu me toquei que a barra de gelo, a melhor coisa não seria ficar embaixo do hambúrguer, senão ele ia chegar gelado na hora do lanche. Então, antes de mandar o lanche, eu consertei, eu botei ela na lateral ali, só perto das frutas mesmo. O suco vai quase congelado, então ele não fica quente, tá? A volta da lancheira foi o seguinte: não sei porque eu não desconfiei disso antes, mas o Bento tirou o tomate. Ele realmente não gosta de tomate cozido, então enfim, ele tirou. Mas o resto foi sucesso, voltou garrafinha, voltou a tampa da garrafa, voltou garfinho, voltou aquele pote extra.
Então é isso, eu gostei bastante dessa receita, depois me contem aqui se vocês testaram ou pensam em testar, tá bom? Lembrando que os ingredientes estão sempre aqui embaixo no box de informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.